Capítulo 8. Nesse mundo há 3 errôneos pontos de vista. Diz-se que toda experiência humana baseia-se no destino. Afirma-se que tudo é criado por Deus e controlado por sua vontade, e que tudo acontece ao acaso, sem ter uma causa ou condição. A doutrina de Buda. Mateus 36 anos, mês 10, dia 7. Um sopro talhante dilatava os ruídos de artefatos sempre emudecidos, que são sempre suprimidos pelo turbilhão das almas acéfalas. Apreciava o skyline com impassibilidade mórbida. Estava me escondendo dentro de mim. Lugar bastante interessante. Ouvi por detrás, muito mais perto do que sonharia. Regalei os olhos, surpreso, girei a cabeça com cautelosa lentidão para demonstrar a minha indignação com a intromissão. E assim disfarçaria o medo de olhar quem era. O aspecto era indisfarçavelmente óbvio. Ou seria outra projeção da minha mente perto de um anjo? Da guarda. Ele concluiu para o meu azar, e por esse mesmo azar também lia pensamentos. Agachou-se ao meu lado no largo dissimulado pelas sombras geométricas projetadas pelas pernas da torre. Pensei que pelo menos aqui eu poderia ficar só. Muito interessante. Paris assim tão deserta, você aumenta a percepção de isolamento e solidão. E era primavera em Paris. Então, esse era o meu desejo até você aparecer. Nem o conhecia e já estava despachando. Quem era ele? Sou só um amigo, esperei por 30 anos para que pudéssemos ter esse bate-papo. E por que você escolheu esse lugar para se esconder? Deite-se. Fui ríspido e direto. Não estava com ânimo para uma conversa franca. Precisava descansar a minha cabeça que queimava, literalmente, com as inflexíveis e infatigáveis impressões colhidas no templo da montanha, e que suscitavam ininterruptamente novas perguntas nos breves instantes que eu poderia chamar de tranquilos. Observando a torre, por ângulo jamais cogitado, de pernas dobradas e mãos na nuca, dei-lhe a solução. Nos mapas, um X sempre marca o local do tesouro, e eu acreditava que este era só o meu tesouro. Até mesmo deprimido, as suas ideias são inusitadas, mas eu também estou vendo um pouco de sua arrogância e soberba. Precisava de um lugar para meditar que fosse o tamanho de uma cidade, e ainda assim fez questão de evacuá-la? Estava tão desanimado que aquela advertência não estava totalmente errada. Olhei mais uma vez para os edifícios mortos e acertei a minha altivez. E por que você está aqui? O rapaz vestido como um anjo pós-moderno, com jeans alvíssimo e o tênis mais gastos da eternidade, sorriu com a deixa. Promessas devem ser cumpridas. E vou aproveitar para confirmar alguma das suas suspeitas e esclarecer outras questões que já estão em ebulição. Ainda estava deprimido. E como vou saber que eu não estou em outra discussão acalorada com uma das minhas personalidades autônomas, correndo atrás do meu rabo? Comparação horrível. Em 2 ocasiões eu me mostrei de forma incontestável. Após a cirurgia eu afirmei, conforme as suas dúvidas, sobre a abrangência de Deus, que toda ação do mal passa pelo crivo da bondade dele. Levei um tempo para entendê-la. E era bem a verdade. Após um tempo, eu te chamei de autocrata. Ele queria gargalhar. Aborreci-me por causa do sentido em que a palavra foi articulada, em tom bastante espirituoso, e eu nem sabia o que significava. No dicionário, eu sou um governante cujo poder é absoluto e independente, que exerce seu poder sem partilhar com outros, impondo-o de forma arbitrária e tiranicamente, e de uso pejorativo. Resumindo, pior que o presunçoso arrogante vivendo em seu mundo de fantasia. Foi só uma expressão de linguagem para reforçar os seus desejos. Decididamente, ele tentava me confortar com respostas vazias. O que ele poderia me dizer que eu já não desconfiava? Assim eu acabei descobrindo o seu nome. Um deles. Tiago, mesmo entendendo em parte o processo, aceitando as suas novas diretrizes, eu não consegui repetir o evento. Me referindo ao evento pós-cirúrgico, que praticamente apagou os meus já consolidados modelos do ego sobre as interações que governavam a minha vida. Uma nova matriz que ia contra as que eu tentava domar. Ele pôs a mão no queixo,
Aquelas respostas, sugeridas pelos textos que você elegeu, não foram coincidências, nada é por acaso. E o caminho não poderia ter sido direto. Você ainda precisava amadurecer os seus conceitos. Foi o que eu pensei quando comecei a receber respostas absurdamente claras às dúvidas. E como elas provinham de várias fontes estranhas, e sempre serviam de ponte para questões mais complexas. Completas. Tiago pediu que continuasse. O que tinha acontecido? Por onde começar? Se a vida fosse uma autoestrada de 5 pistas, como todo bom mestre faria, uma parábola, uma fábula, mecânica La Fontane, quais seriam as suas escolhas? Carros na pista da direita teriam vários desvios e paradas, e sua viagem pela vida compartimentada. Carros da esquerda teriam viagens mais velozes, com o risco de cessar um retorno. A viagem mais rápida, tranquila e eficiente seria o caminho do meio? Nem Buda teria imaginado que as suas lições se transformassem em tábuas asfálticas. E o que você quer me dizer com a vida é como essa estrada? Supus. Pré-definida? Destino? Se assim fosse, todos os planos e esforços para a melhora ou progresso seriam em vão e, à humanidade, não restariam esperanças. Tudo acontece ou se manifesta tendo por fonte uma série de causas e condições. A vida não é um carro e nem um roteiro. Mesmo que siga pelo caminho do meio, o carro precisará de combustível e até substituições. Seguir o caminho do meio exige muita disciplina para que o reabastecimento seja os menos prejudiciais para a viagem. E também implica que você conheça a estrada e seus desvios, retornos e paradas. Com qual objetivo? As árvores da esplanada farfalhavam ensurdecedoras. Para evitar acidentes é um deles. Tiago estava esquentando os motores. O caminho do meio não é como a ideia de trajeto, descrita pelos que se consideram sábios. Nem Buda se atreveu a tanto. Ele acreditava que somente conseguiria a libertação após a morte, o Nirvana. Quem sabe o caminho pode me dizer? Aqueles que têm consciência de todas as suas qualidades e defeitos, que conhecem cada pedaço da estrada e conseguem criar o caminho do meio, isto é, o melhor traçado considerando as ferramentas à sua disposição. Perdi tempo com as mãos em frenesi. Então não é a pista central? De que ferramenta você está falando? Pense que alcançar o melhor traçado depende de evitar todos os problemas, e isso é impossível. Mas minimizar já é outra história. Centrar-se em evitar os defeitos e deficiências em prol das virtudes e qualidades o tornam incompletos. O que lhe aconteceria se o sofrimento, o ódio, a cobiça e demais tolices jamais fossem experimentados? Como saber se é salgado se nunca experimentou doce? Precisava ser mais específico. O desejo do sábio é conhecer e experimentar tudo para que domine os excessos. E as ferramentas? Ainda estava pensando no controle dos excessos. Existem várias, lembre-se, nada é por acaso. Nenhum tipo de asfalto, os pedágios, as placas. Essas últimas são as mais claras indicações do caminho. Quero dizer, nós as conhecemos por sonhos, e em casos extremos de presságios, premonições, cognição, vidência, etc. E como eles não se parecem tão óbvios como as placas de trânsito, costumamos ignorá-las. As sinalizações indicam as condições da estrada adiante, prevêem o futuro. Entretanto, existem outras ferramentas? Tiago percebeu aonde eu queria chegar. Quando desejamos seguir um melhor traçado, muito planejamento reduz os riscos e prevê possíveis problemas de viagem. Esse planejamento pode ser descrito pelo controle dos excessos. Não é preciso correr para chegar a tempo no destino. Nessa viagem é certo que todos chegaremos ao final. Eu gosto de exemplificar que o planejamento é como um estudo do caminho que chega a ponto de antecipar as sinalizações. São sentimentos mais fortes do que um sonho poderia sugerir. É a matriz da mente inconsciente. O planejamento, quando bem executado, poderia fazer um cego dirigir. E como eu percebo isso? Sabia a resposta. Porém, precisava saber como ela se encaixaria naquela fábula.
Você já decorou o traçado e não quer sofrer interferência que lhe prejudique o raciocínio, que não lhe tire a concentração? Você já decorou o traçado e não quer sofrer interferência que lhe prejudique o raciocínio, que não lhe tire a concentração? Porque o homem não pergunta mesmo? Você deve resolver o problema assim que eles apareçam. E como fica o destino? Pensei alto. Não há destino. O livre-arbítrio pode indicar os caminhos, mas o destino sempre será um. Portanto, ele é irrelevante. Quanto mais excetos são subjugados pela sua vontade, maior será o seu esclarecimento. Hã? Acho que não entendi. Existe ou não existe destino? Sim e não. Bem sabe que a ideia comum é que nos unamos a Deus. Portanto, esse destino é imutável. Contudo, temos objetivos ou etapas que são como planejamentos e se parecem muito com o destino. Tiago parou por uns instantes e penso que ele percebeu que eu estava tentando dar outra designação à palavra destino. O destino que você compreende e aceita seria mais bem compreendido se fosse nomeado de desígnios. E eles variam conforme as mudanças de trajeto. É impossível manter um plano original, por isso é impossível produzir um destino. Por quê? Causas e condições que dependem de muitas e muitas variáveis. Não está sozinho na estrada. Os outros carros podem interferir nos seus desígnios, obrigando a tomar outros caminhos. Como? Como uma criança. Tudo afeta os seus desígnios. Seu planejamento depende de suas respostas aos eventos não previstos, que é uma ilusão. E quanto mais experiências, melhor será o seu retorno ao plano original. Você está desconsiderando o mais importante. O quê? A estrada, o planejamento, o carro, as placas e sua interação com os outros usuários dessa estrada, e até os atalhos que eu ainda não mencionei, não são importantes. Quando percebemos que eles são mecanismos que geram experiências, quer dizer, conhecimento, generalizando como certo. Não, experiências. O conhecimento é intrínseco a todos os espíritos, ou alma. Oportunamente começaram a surgir pessoas na Cidade das Sombras. Nós precisávamos nos levantar para não sermos pisoteados. A minha imaginação estava se esfacelando e eu já não conseguia impedir as suas tentativas de me afastar daquele diálogo. Tiago me olhou com compreensão. Teremos outras oportunidades. Sabendo que eu não queria permanecer no assunto por causa da minha intervenção subconscienciosa com a vinda de milhares de parisienses. Cheiros invadiam o ar com sabores de vendedores ambulantes, e já não era possível ouvir pássaros encobertos pelo ruído dos carros nervosos. Ainda tem mais. Não é possível que em uma só vida você consiga percorrer toda a estrada. Porém, eu estava curioso. E os atalhos?